descobrir o mundo dos investimentos, porque aí eu fui pesquisando o que é LCI, o que é Selic e tal. E aí foi quando eu cheguei nos fundos imobiliários. Quais que são as suas fontes de renda hoje? Então, hoje a minha fonte de renda, ela tá em 3 praticamente. Tem o meu trabalho como diarista, convencional, normal. Tem o meu trabalho como diarista de marmita fitness e tem os meus 2 canais do YouTube. Que o outro canal não dá tanto porque eu não tenho tempo mais de estar tanto nele. Então, a gente sabe que cai bastante. A princípio, tivesse pego os rendimentos, que dava bastante dinheiro. Sim. Dava pra ter uma vida ainda com padrão elevado. Sim. E reinvestindo, porque era tanto dinheiro que não dá. Gente, é muito dinheiro. Se ele montasse uma carteira só de fundo imobiliário, vamos supor, que rende de tijolo ainda, que se corrige com a inflação o valor da cota, porque são imóveis, comprar uma casa de aluguel ou investir em fundo imobiliário, o que você ia preferir hoje? Eu acho que os investimentos. Os investimentos, sim. Vejo que você começou a investir e como que você conheceu o mundo dos investimentos? Qual que foi o primeiro passo que você viu e falou, nossa, isso aqui existe, eu posso investir, receber renda passiva, como é que foi isso? Então, tem toda uma trajetória antes realmente de eu adentrar o mundo dos investimentos, né? Eu acredito que toda pessoa baixa renda tem o sonho de crescer na vida, tem o sonho de ter uma renda passiva de alguma forma, ou ter algum negócio, enfim. Antes de começar a investir em fundos imobiliários, né, eu querendo prosperar de alguma forma, eu já fiz algumas burrices financeiras, como, por exemplo, investir em pirâmide financeira, achando que na época era um bom investimento. Já investi também, investi não, né, coloquei o meu dinheiro em um consórcio, porque consórcio não é investimento. Também já há muito tempo atrás, recebi proposta de adquirir o título de capitalização, né, todo mês cai um pouquinho na conta, você não precisa vir aqui, você não quer fazer. Até então eu descobri o mundo dos investimentos, mas começou assim, eu comecei a descobrir através da renda fixa, porque eu lembro que depois de todo esse processo de passar, perder dinheiro na pirâmide, perdi mais de 3 mil reais na época, isso foi no ano de 2014 e eu ainda trabalhava como empregada doméstica, só que no ano de 2016 eu já estava como diarista e eu cheguei em um local para trabalhar onde o trabalho era muito puxado, né, e eu já estava bem cansada, mas tinha que ir e tal, e quando eu cheguei lá tinha 2 senhores trabalhando, 2 pedreiros inclusive. Eu lembro que eu falei assim, seu Ademir, o senhor não conhece nenhum tipo de investimento, né, onde eu possa ter um bom rendimento, porque ainda falei assim, eu não aguento mais essa vida. Aí ele falou assim, Vera, eu vou te mostrar isso que eu tenho aqui. Ele pegou o celular e ele começou a me mostrar um investimento numa LCI de um bancão grande, onde o investimento mínimo era de 5 mil reais e que rendia 70% da Selic. Hoje a gente sabe que não é um bom investimento, porque da Selic não, acho que do CDI. Aí os dois estão andando lado a lado, um arrasta o outro, mas como a Selic estava muito alta e o CDI anda de mãozinha dada com a Selic, isso foi em 2016. Que a Selic tava bem alta. Depois eu vim entender por que rende. Aí depois eu vim conhecer sobre Selic, CDI e tal. E ali eu fiquei impactada, porque ele colocou 5 mil reais. Disse que quando foi sacar esse dinheiro, o gerente chamou ele e falou assim, olha, nós temos esse investimento aqui, que o rendimento é esse, e o valor é 5 mil, eu vejo que você tem esse valor, você não quer investir? Ele disse que topou. E ali eu fiquei impactada, meninos, porque quando eu olhei, no primeiro mês rendeu assim, 29 centavos. No segundo mês já foi em torno de 30 ou 30 centavos e um pouquinho, porque os juros, eles já não incidiram em 5 mil, mas sobre 5 mil e 29 centavos, porque ali estava a mágica dos juros compostos, que vai incidir sobre o montante, que o montante é o capital inicial mais os juros. Exato. E isso vai, e no outro mês se no segundo mês rendeu 31 centavos, no segundo mês já era 31, e aquilo ali, quando eu olhei, estava para terminar já, era o vencimento de um ano. Quando eu olhei pelos meus cálculos, o rendimento total ia dar assim uns 500 reais. Aí eu fiquei, naquele dia eu trabalhei triste e alegre ao mesmo tempo, era um conjunto de emoções assim dentro de mim, porque fazia uns 2 anos que eu tinha perdido 3 mil e pouco. Eu também vinha de uma fase onde eu comprava muito, sem planejamento, então eu perdia muito dinheiro com isso, o dinheiro que eu tinha. E aquilo ali na minha mente, nossa, mas 5 mil é muito dinheiro, mas e se eu não tivesse gasto perdido aquele dinheiro e tivesse guardado, agora eu teria 5 mil, eu poderia ter esse banco. Não, e agora? E assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, mas eu fiquei alegre, porque eu tinha descoberto algo novo. E eu lembro que nesse dia eu trabalhei assim, bem elétrica, bem eufórica. Eu tava doida pra chegar em casa, porque eu queria ir na internet pesquisar sobre isso. Foi muito legal. E foi assim que eu comecei a descobrir o mundo dos investimentos, porque aí eu fui pesquisando o que é LCI, o que é Selic e tal. E aí foi quando eu cheguei nos fundos imobiliários, né, nos vídeos que o YouTube recomenda, e cheguei no canal da Natália Arcuri, do Primo Rico, do Bruno Perini, entre tantos outros, que eu já não lembro mais um nome. E por já ter perdido dinheiro em pirâmide, por já ter investido o seu dinheiro também em produtos que são legítimos, mas não valem a pena, né, como o título de capitalização e o próprio consórcio, você não ficou com medo de ser mais algum investimento que seria ruim pra você, do risco de perder o seu dinheiro de novo?
novo? Como é que foi isso? Eu não tive, porque o que acontece? São muitos conteúdos, né? E ali eu percebia que a pessoa que estava falando sobre fundos imobiliários, ela passava confiança, ela realmente sabia do que ela estava falando. E aí eu comecei a ver vários assuntos, vários canais falando. Então ali eu pude perceber que realmente se tratava de algo bem diferente de tudo que eu já tinha experimentado na vida financeira. E essa pirâmide que você tinha investido, qual que era a promessa de rentabilidade? Como que funcionava? Renan, eu não lembro, mas eu sei que eu tinha 3 patamar. Era prata, ouro e diamante. Eu falei, não, eu quero ser diamante. Quem é diamante ganha mais. Tinha uma remuneração boa que a gente via a cada dia. Eu também poderia indicar pessoas que iam chegar... É típico de uma pirâmide. Tipo de uma pirâmide, né? E tinha muitos comentários que não era legal aquilo, mas por outro lado, aí tinha as pessoas que montou essa pirâmide ou que trabalhava para essa pirâmide falando, não, tem um produto, né? Esse produto na época era um telefone VoIP, onde dava para se comunicar sem uma linha. Tem um produto, então é uma empresa. Faz bastante tempo, mas eram umas coisas meio loucas assim. Eu falei, não, isso aqui vai me fazer prosperar, vai ser muito legal. E, aí você foi lá, colocou achando que ia dar certo e no final das contas você acabou perdendo tudo ou você conseguiu tudo. tirar alguma coisa antes? Não, tirei nada, perdi tudo. Ficou tudo confiscado pela Polícia Federal. Entendi. Pela Federal. Então não foram nem os golpistas da pirâmide que... Não, foi a justiça que interditou mesmo. A interditou, bloqueou todos os bens, né, dessa empresa. Enfim. Entendi. Que normalmente na pirâmide, quando dá certo pros golpistas, eles vão lá, pegam todo o dinheiro, colocam um paraíso fiscal e vão embora, né? No caso, nem isso eles conseguiram. Não conseguiram. Foi a própria polícia que interditou tudo e apreendeu todo o capital da empresa. Sim, então... acho que eles estavam realmente confiantes que, por eles apresentar um produto, né, eles estavam confiantes que não ia ser interditada. Hoje eu entendo que tem que ter uma licença da CVM, da Anbima, então tudo isso, mas na época eu não entendia isso. E alguém, tipo, algum conhecido, algum familiar que recomendou, tô colocando meu dinheiro aqui, como que foi? Não, foi coisa de internet também, a pessoa recrutava pela internet, mandava, é que tem bastante tempo, mas foi pela internet, eu nem conheço a pessoa pessoalmente. Entendi. E qual foi o primeiro investimento que você fez? Seja normal ou investimento em fundo imobiliário também? Olha, antes mesmo, porque eu vim considerar que eu comecei a investir mesmo depois que eu entrei nos fundos imobiliários, né? Mas antes disso eu fiz um investimentozinho pequeno no Tesouro Direto. Eu não gostei, porque eu não entendia do IOF, que até o 29º dia cobra lá 3% no 29º dia, mas desde o primeiro dia começa com 97%, se eu não me engano. Aí você não vê o dinheiro subindo de verdade, né? Você acha que rende muito pouco. Não, eu tive emergência, eu tive que sacar esse dinheiro. E quando eu fui sacar... Aí não rendeu praticamente nada, porque foi se eu não me engano, eu 30 tirei dias. menos. Não sei se foi... Não entendi o que, mas se eu não me engano, ainda tirei um pouquinho menos. Eu falei, nossa, então, isso não tá legal não, mas pelo menos eu resgatei, né? Aí depois, em 2019, eu comecei com os fundos imobiliários. E qual foi o primeiro que você comprou? BCFF11. Meu primeiro dividendo, 57 centavos. E como que foi a sensação de investir no mês, no outro mês já tá recebendo dividendo? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu olhei e falei, foi só 57 centavos, mas e se eu tivesse 10 cotas? E se eu tivesse 100 cotas? E se eu tivesse 1000 cotas? Eu acho que... Dá pra ir gradativamente. Todo investidor, quando recebe o primeiro dividendo, mesmo que seja pouco, ele já pensa, com uma cota ou com 10, eu recebi isso aqui. Se eu tiver mais cotas, eu vou receber muito mais dinheiro, né? Sim, porque você pode ir alocando o seu dinheiro, o seu patrimônio em cotas aos poucos, diversificando e vai aumentando. Nossa, é muito bom ver o gráficozinho subindo cada mês. E ainda por cima você pode pegar o dividendo que recebeu, juntar com o seu aporte e ir comprando as cotas, né? Exatamente. Você vai aportando e reinvestindo, então você vai potencializando os seus investimentos. É muito bom. Você vai crescendo o patrimônio mais rápido. Imagina se fosse no financiamento. Sim, Você até pode ter o imóvel antecipadamente, mas o que você vai pagar ao longo da sua vida por aquele imóvel que você já conseguiu, não vale a pena. Isso não estou dizendo que não vale a pena comprar uma casa para morar, não é isso. Mas como a gente está falando de imóvel para renda, Sim. né? Para renda. Isso não tem nada a ver com imóvel para comprar, para ter sua casa. Cada um sabe o seu sonho, os seus objetivos. Mas se o objetivo é renda, não vale a pena. E tem gente que ainda fala o seguinte, você vai lá, financia o imóvel e com o preço que você recebe do aluguel do locatário, você paga o financiamento. Só que a conta não fecha, né? Porque o aluguel que você vai receber vai ser menos do que o financiamento, não tem como. Tem que ver o valor da parcela do financiamento e o valor da parcela do aluguel. Sim, exatamente. E como que foi? Você comentou que inicialmente, quando você foi trabalhar, tinha o pedreiro que tinha investido 5 mil reais. E aí você inicialmente achou que precisava de muito dinheiro pra começar a investir. Como que foi você descobrir que não precisava de 5 mil, que dava pra começar com muito menos? Então, aí eu comecei a ver os vídeos no YouTube, ali eu comecei a ver que tinha plataformas, né, que tinha CDBs, que poderia investir menos. A taxa já era um pouco melhor, não era 70% do CDI, mas era bem mais. Hoje eu tenho o LCI, que rende
96% do CDI. Que é isento de imposto de renda ainda. Isento de Exato. imposto de renda. Nossa, eu gosto demais. Eu sei que não é o ideal para ter uma reserva de emergência, mas é por lá que eu começo juntando. Porque eu falo, eu protejo meu dinheiro de mim mesmo, porque esse dinheiro só vai liquidar com 90 dias. Todos os dias úteis eu vejo meu dinheirinho rendendo. Não tem imposto de renda, e quando eu fiz lá o cálculo de quanto que rendia, rende em torno de 11% ao ano, o livro de imposto de renda. É, que se for pegar um Tesouro Direto ou um CDB que rende 100% do CDI, rende mais, só que se for tirar o IR e for depois de um ano, 22,5. já não bate um LCI, né? Por exemplo, de 86%. E o principal de declarar é que muita gente tem muito medo. Eu vou ter que declarar, até mesmo você comentou que tinha medo, porém, é uma coisa declarar que quando você declara imposto de renda anualmente, você tá mostrando pro governo que você tem. Outra coisa é você pagar quando tem ganho de capital, por exemplo. Exatamente, é totalmente diferente. E se a pessoa vai lá, compra a cota, recebe o dividendo isento de imposto de renda e não vende, na hora de declarar não vai ter que pagar nada no final do ano. Ela só vai ter que pagar se ela vender alguma cota de fundo imobiliário e ainda lucrar com essa venda. Então, é algo bem tranquilo que muitas pessoas acabam ficando com medo de investir. Aí o pior que depois vai pagar o quê? A multa, né? Porque não declarou. Aí sim tem a multa de 165 porque não declarou. Então você tá inadimplente com o governo ou você... Como que fala assim... Não é escondeu, mas você omitiu. E às vezes, às vezes vai ter tanto a multa do atraso como aquele percentual que era para ter pago de imposto com juros e multa agora porque não foi pago. Em relação a criar conteúdo no YouTube, como que você começou? Então, o primeiro canal que eu comecei, que eu criei, eu falava sobre o meu trabalho, né? Isso porque eu lembro que eu tive um sonho à noite em que eu sou evangélica. Na madrugada eu acordei, fiz uma oração e eu fiz uma pergunta para Deus, sem abrir a minha boca, né? Só ali no pensamento e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei que eu adentrava em um certo local e alguém, que eu não via o rosto, falava para mim, por que você não cria um canal? E quando eu acordei, eu já sabia que eu tinha que criar um canal. Só que aí eu criei um canal, né? Escolhi um nicho falando do meu trabalho e tal. Só que aí, com o tempo, eu comecei a ver, eu tinha um assunto lá sobre investimento e eu vi que esses vídeos tinham uma boa visualização. E aí eu criei o canal sobre investimento. E quando eu criei o canal sobre investimento, eu tive um outro sonho que o meu canal ia, dentro de alguns meses, ele ia crescer bastante. E eu vi isso acontecer. E quando você criou o canal, o de investimentos? Acho que foi em final de 2020, mas que eu só vim postar conteúdo mesmo frequente em 2021. Legal, bacana. E no teu canal você comentou, tem até um vídeo, né, das suas fontes de renda. Então, quais que são as suas fontes de renda hoje? Então, hoje a minha fonte de renda, ela tá em 3, praticamente. Tem o meu trabalho como diarista, convencional, normal. Tem o meu trabalho como diarista de marmita fitness. E tem os meus 2 canais do YouTube. Que o outro canal não dá tanto, porque eu não tenho tempo mais de estar tanto nele. Então, a gente sabe que cai bastante. E como é que foi quando você começou a postar vídeos e as pessoas começaram a assistir e comentar? Foi muito engraçado, Matheus, porque o que eu vi no sonho, eu vi acontecer ao vivo, assim, na minha frente. Eu criei o canal, de repente eu olhava e tava assim, 98 inscritos. 99, eu olhava assim, fechava 100 na minha frente. E aí eu lembro que tem um canal que chama o Radar Investidor, que é do Cleiton. E ele posta conteúdos, nossa, muito bom. E eu pedi um dia pra ele fixar o meu comentário. E ele fixou. E nesse dia que ele fixou, também chegou bastante inscrito. Claro que eu acho que depois foi tirado e tal, mas foi uma ajuda, sim. Só que aí eu fiquei com um probleminha de saúde. E eu fiquei sem trabalhar, porque diarista não sou CLT. Então, assim, fiquei sem trabalhar, eu não tinha renda. Então, eu falei, ferrou, não vou mais poder fazer meus aportes, não vou ter como mostrar minha carteira. E canal de investimento, você tem que estar mostrando seus aportes, falando. E fisicamente, eu já não tinha mais nem força. Eu estava bem doente mesmo. Então, eu fechei o canal, fechei tudo. Fechei os vídeos, coloquei o cadeadinho, fechei. E aí, quando foi em março de 2022, no dia 26, eu reabri. Eu devia ter, assim, uns 120 inscritos. Aí eu reabri. E quando eu reabri, começou a chover inscritos. Eu nem postei vídeo novo, eu só reabri os que estavam com cadeadinho. E começou a entrar inscritos, entrar inscritos. E eu assim, eu ainda falei assim, né? Ainda murmurei. Agora, depois de tanto tempo, nem sei quando que eu vou poder fazer vídeo. Quando foi no dia 4 ou 6 de abril, já tinha, assim, mais de 1.000 inscritos, muitas horas assistidas. Se eu não me engano, em junho, já estava monetizado o meu canal. Menos de 2 meses. Pô, foi mais rápido até que o nosso canal. O nosso demorou, acho que 4 meses, não foi, né? 5 meses quase. Mas também quando explodiu... Aí depois, com certeza, aí deu bastante certo. E qual foi o vídeo que mais pegou views no teu canal quando você começou e deu esse boom todo?
Foi um vídeo que eu fiz como receber um salário mínimo, que na era 1.212, de proventos do MXRF11. Chegou a 80 mil visualizações. Imagina, um canal novo, aí começou a entrar muito inscrito. Eu, meu Deus! Que eu vejo que no YouTube a galera gosta muito de acompanhar a trajetória das pessoas, então vê que, pô, a pessoa realmente investe o dinheiro dela, mostra como que ela faz os aportes, e ainda por cima gosta do MXRF11, né, que é um fundo com o maior número de cotistas da Bolsa. Sim, tá quase 1 milhão agora, né, depois dessa última emissão de cotas, tá em mais de 900 mil. Eu acho que muita gente tem pouco dinheiro, mas já é um sinal de que o brasileiro tá passando a investir o dinheiro deles, né, então... Sim, com certeza, e tem muitos fundos de base 10 hoje. Exato, e o número de fundos base 10 tá aumentando bastante, tem vários fundos que antes eram negociados na base 100, por volta de R$100, que passaram a ser base 10, acho que por conta disso. Do investidor conseguir, com um capital inicial menor, já ser cotista do fundo, já receber os dividendos, né? Aumenta a liquidez, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. A liquidez que, por exemplo, antes um fundo imobiliário negociado a R$100, quando alguém negocia R$100, é uma cota sendo negociada. Agora, quando é 10, são 10 cotas sendo negociadas, o que facilita a pessoa querer comprar ou vender. E o que você acha hoje do MXRF11? Ficou caro, não ficou? Você tá aportando? Não, nesse momento eu não estou aportando. Tá um pouquinho caro, né? Tá com ágio. Só que, de verdade, se você quer levar pra longo prazo, eu não vejo ainda que tá caro. É claro que pra você reaver o dinheiro que você colocou, vai demorar um pouco mais. É igual quando você compra uma ação que o PL tá em 9 anos. Sim. Você também tem ações que o PL tá em 5, 4 anos. Então, ou seja, você tá comprando um ativo que até você ter o retorno vai demorar um pouco mais. Mas o povo não paga pelas ações? Por que não paga pelos fundos imobiliários? Então, eu não estou comprando, mas se alguém compra também, eu acho que é super de boa, super tranquilo. Eu acho que é um fundo que vale a pena. Realmente, se você for olhar pro longo prazo, você tá lá aportando todos os meses. Beleza, tiveram meses aí que você pagou com um PVP acima de 1, que tá com ágio, porém pro longo prazo isso vai fazer pouca diferença pra pessoa que tá aportando todos os meses. A real é essa mesmo. Vai demorar o quê? Uns meses a mais pra você reaver aquilo. Pra quem tá a longo prazo, isso não, pra mim não faz diferença. E se a gente paga nas ações, por que não paga nos fundos? É claro que eu entendo que as ações elas valorizam mais, sim. Só que os fundos, eles não crescem muito. Por quê? Porque eles entregam tudo pro cotista. Sim. Então, para quem quer viver de renda mesmo, é aquele negócio, o fundo ele só vai crescer como? Se ele fizer emissão de cotas. Ou se valorizar se for um fundo de imóvel, ele vai crescer um pouquinho mais. A gente não pode reclamar, porque é a gente que escolheu um investimento que aquele ativo vai ter que nos dar 95%. Então, como que ele vai crescer? Exato. Eu vejo que é um ativo bem mais pra você viver de renda, porque eles são obrigados a distribuir 95%, diferente das ações. E no caso das ações, beleza, tem ações que pagam dividendos constantes há muito tempo, porém existem anos que tal empresa vai diminuir o payout porque vai fazer um investimento. E você não esperava. Exato, você não esperava. Ou até mesmo vai, ao invés de fazer um investimento, teve um problema na economia e ele não vai conseguir distribuir o que distribuía. E o PL, ele é muito engraçado. Às vezes, aquela empresa acabou de distribuir um payout, um dividend yield alto. Aí o PL cai. Passam-se alguns meses, a distribuição de rendimento ficou lá atrás. Aquele PL já aumenta. Mas quando você comprou, tava em 4, 5 anos e agora tá em 7, quando vai calcular. Então, assim, de verdade, esse negócio de estar um pouquinho mais alto, pra mim, não... Se o fundo tiver fazendo... Se o ativo tiver valendo a pena pra aquele investidor, se tiver fazendo sentido. Eu vejo que o que acontece é que muita gente fica nessa briga. O que vale mais a pena é ação ou é fundo imobiliário? E no final das contas, cada um tem as suas características e o investidor tem que ver qual que é o objetivo dele com esse ativo, né? Então, eu quero ter um ganho de capital muito grande de valorização. Comprando fundo de papel, ele não vai ter esse ganho. Ele vai receber o dividendo dele isento de imposto de renda. A inflação que ele recebe, no caso, por conta das dívidas, já vem do dividendo, mas ele não vai ter um ganho de capital, né? Então, entender o que tá comprando e ver qual que é o objetivo. Sim, sim. E tem as empresas também, as ações que são pagadoras de dividendos. Então, assim, elas não vão pagar mensalmente, mas no decorrer de um ano, se ela pagar 10%, é 10%, mas que ela entregou em 2 ou 3 vezes ao ano. Então, assim, demorou um pouco mais, mas quando ela entregou um volume maior. Tem também aquelas empresas que elas não são pagadoras de dividendos, mas elas tendem a crescimento. Então, se o investidor tá procurando, eu quero fazer um ganho de capital com o crescimento dessas empresas, e tem dinheiro, eu não faço porque eu não tenho dinheiro pra isso, mas se eu tivesse, Renan e Matheus, se eu tivesse, eu colocava todo mês, tanto nos fundos imobiliários, tanto nas minhas ações de pagadoras de dividendos, e um tanto eu ia colocando naqueles ativos com alto potencial de valorização. Pra quê? Pra quando eles atingissem aquele valor lá legal, eu vender e alocar nas pagadoras de dividendos. A gente fazer uma carteira de oportunidades, né? Exatamente. Pulverizar em mais empresas, porque você dilui seu risco
risco e colocar um preço teto. Quando chegar nesse preço aqui eu vou vender e vou colocar do outro lado. Sim, agora é claro que eu não sei, gente, mas eu digo por mim, receber todos os meses e ver aquele provento aumentando pra quem tá inicial, dá um ânimo muito grande. Sim. Dá um ânimo muito grande, parece que você é impulsionada a não desistir e aportar mais. E realmente o que vai fazer o investidor ter sucesso no longo prazo é ele continuar investindo, ele continuar no mercado durante meses e meses. Então, continuar fazendo os aportes. Anos e anos. E às vezes se o camarada vai lá, investe em uma ação, por exemplo, de crescimento, a empresa tá pegando o dinheiro que tá no caixa e tá reinvestindo pra continuar crescendo. Exatamente. Só que ele não vai tá vendo a ação subindo, por exemplo. Então o próprio Ibovespa tem fases que fica 3, 4, 5 anos lateral e o investidor às vezes não tá vendo a recompensa dele. Não tô sendo recompensado aqui, eu tô investindo. Essa empresa não tá crescendo, mas é só porque ela não tá aparecendo. Exato. Aí por não ver essa recompensa imediata, ele pensa, não vale a pena investir e sai do mercado. E o que faria ele atingir a liberdade financeira, ter um patrimônio grande, ele continuar no mercado. E quem começa com fundo imobiliário ou ação que paga dividendo, vê a recompensa na hora e se motiva a continuar investindo durante mais tempo. E esse fato de investir durante um tempo grande no mercado e fazer com que ele atinja o objetivo dele. Sim, com certeza. Não é do dia pra noite. Não existe milagre do dia pra noite, assim, na renda financeira. A não ser que alguém, né, ganha um prêmio aí. A nossa vida financeira, a nossa construção, né, da nossa liberdade financeira, ela é construída aos poucos, sim, e tem potencial, sim, de crescimento. Inclusive, eu li um livro, nossa, que eu fiquei, assim, muito legal o livro, que eu indico bastante, é A Psicologia Financeira, onde vai mostrar que o nosso comportamento sobre o dinheiro, em relação ao dinheiro, é muito mais importante do que você, muitas vezes, tem muito dinheiro. Isso você vai perceber porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ela não sabe ou não quer ter conhecimento para alocar bem esse dinheiro, gasta esse dinheiro de diversas formas meio que inúteis, ou seja, faz o seu dinheiro esvair, e já tem aquele que, mesmo ganhando pouco, ele tem um comportamento diferente em relação ao dinheiro. Então, ele vai investindo, reinvestindo, e com o passar do ano, ele pode se tornar um milionário por conta de como ele lida com o dinheiro. E a gente tem um caso assim, retratado nesse livro, onde um zelador, um frentista lá dos Estados Unidos, ele ficou milionário, tinha um padrão de vida bem tranquilo, ninguém imaginava que ele era milionário, mas ele todos os meses ele investia em algumas ações dos Estados Unidos. Quando ele faleceu, ele tinha mais de 8 milhões líquidos. Sim, eu de conheço a história. O James, o Ronald James. E o outro era um executivo que tinha descoberto e patenteado um componente de roteadores Wi-Fi. Ficou muito famoso, muitas empresas adquirindo o produto. Ele se tornou assim, milionário rápido. Só que ele não sabia como lidar com dinheiro. Ele esbanjava, ele ostentava muito. E para ostentar, tem que gastar. E com isso, ele não tem mais o dinheiro que tinha, passou, e o outro, quando faleceu, era milionário. Então, assim, a forma como você lida com o dinheiro vai determinar como vai ser tua vida financeira no futuro. Com certeza. Aqui no Brasil, a gente vê diversos casos de cantores que foram muito famosos, jogadores de futebol, ganharam quantias gigantescas de dinheiro. Milhões. Mas pela mentalidade, eu falo que tá muito alinhado com a mentalidade. Então, você pode não ter dinheiro, mas se você tem uma mentalidade rica, a tendência de longo prazo é que você passe a ter dinheiro. Agora, se você ganha muito dinheiro, mas tem uma mentalidade de gastar tudo, de ostentar, uma mentalidade de pobre mesmo, no longo prazo, a tendência é que você não tenha dinheiro. Então, tem diversos ganhadores da Mega Sena. A gente fez até um vídeo, né, Matheus? Que o cara ganhou, trazendo pra valores presentes, dava o quê? 30 milhões de reais? 30 milhões. E sabe quanto tempo ele demorou pra gastar os 30 milhões de reais, equivalente, né, 30 milhões de reais nos dias de hoje? 5 anos. 5 anos acabou o dinheiro. Se tivesse investido esse dinheiro, E mesmo Deus. se com 30 milhões, gastando 0,5% ao mês, o restante ele reinveste, daria pra gastar todos os meses 150 mil. E eu tinha feito cálculo por mês pra ter acabado o dinheiro em 5 anos, ele tinha gasto mais ou menos uns 300 mil. Aí me responde, qual que é a qualidade de vida que ele vai ter maior, bem maior, por gastar 300 mil por mês, ou gastar 150 mil pro resto da vida se corrigindo com a inflação? Com certeza. Acho que era um pouco mais de 300, na verdade. Acho que eram uns quase 500. Mas enfim, né? Entre gastar 150 e 500 não vai mudar muita Tivesse coisa. investido esse dinheiro, a princípio tivesse pego os rendimentos, que dava bastante dinheiro, Sim. dava pra ter uma vida ainda com padrão elevado, Sim. E reinvestindo, porque era tanto dinheiro que não dá. Gente, é muito dinheiro. Se ele montasse uma carteira só de fundo imobiliário, vamos supor, que rende de tijolo ainda, que se corrige com a inflação o valor da cota, porque são imóveis, vai render 0,7% ao mês, considerando esse rendimento médio. Se ele gastasse 0,5%, já ia ser Sobrava 150 mil reais. 150 mil reais e o resto ele reinvestia. Então, realmente é pelo fato da pessoa não ter conhecimento e não buscar também, eu vejo, né? Esbanjou mesmo. É porque eu acho assim que hoje em dia, Renan e Matheus, as pessoas querem muito parecer rico sem ser. Eu vejo pessoas que, às vezes, vão em um determinado lugar, a caminhada é 12 minutos, a pessoa chama Uber. E no final do mês não tem mais dinheiro para pagar a condução do trabalho. Isso eu acho
um absurdo. Eu acho um absurdo. A pessoa querer demonstrar, ter um padrão de vida que não tem. E ainda posta nas redes sociais, né? Que tá na churrascaria, que tá naqueles... Não, nada contra. Desde que você tenha um padrão de vida que você consegue manter Sim. aquilo. Porque se você se conservar hoje numa vida mais minimalista, num padrão sem ostentação, você pode ter isso lá na frente. Exato. Sem precisar se preocupar que vai faltar pra pagar a conta do cartão de crédito que usou pra pagar aquele almoço. E às vezes eu vejo pessoas que postam isso nas redes sociais, mas que eu sei de perto que a vida financeira dela não tá legal. Eu acho isso muito triste. Eu até entendo que às vezes a pessoa pode ter um problema emocional, psicológico, que precisa ser tratado. Talvez passou por humilhações no passado e a pessoa quer reverter essa situação de qualquer forma, sem ter um planejamento, sem entender que isso vai levar a mais problemas financeiros ainda, infelizmente. Eu até entendo que tem pessoas que podem sim ter passado por isso. Porque na nossa infância fala muita coisa sobre a nossa vida. Mas eu vejo muito isso. E eu falo, meu Deus, a pessoa não tem essa... Nesse momento, não. A pessoa não poderia estar fazendo isso. E às vezes a pessoa vai lá, teve uma infância difícil, problemas que já foi muito humilhada, muita gente já pisou em cima dela, ela pensa, não, agora eu vou ter que mostrar que eu tô por cima, vou ter que comer em tal lugar, vou ter que ter tal carro, ter tal celular. Só que às vezes ela não entende que se ela gasta um dinheiro que ela não tem hoje, no futuro, ela vai ser mais humilhada ainda por não ter dinheiro, tá devendo banco, ter que ficar ouvindo cobrança, do que se ela tivesse vivido uma vida mais tranquila que ela poderia viver e investir uma parte pra ter mais no futuro, né? Exatamente. A pessoa quer antecipar algo que, se ela tomar alguns cuidados hoje, ela vai ter lá na frente, mas ela já quer antecipar hoje, ela quer tocar hoje, ela quer apalpar hoje. Por isso, muitas vezes elas tomam esses caminhos errados. E como foi a sua relação com o dinheiro desde o começo que você começou a ganhar um dinheiro trabalhando, que seja? Você sempre pensou dessa forma ou foi mudando durante o tempo? Eu fui mudando. Eu sempre fui aquela pessoa assim que eu gastava sem planejar. Já gastei muito sem planejar. Eu já comprei sem planejar. Depois que eu comprava, eu via que aquilo não era o que eu queria. Quando a gente adquire, né, um pouco da técnica do minimalismo, a gente vai entender muita coisa. Então, com o minimalismo, mesmo eu sendo uma pessoa baixa renda, eu pude perceber que eu poderia esperar um pouco mais, controlar a minha ansiedade, me preservar um pouco mais e lá na frente eu comprar o que eu queria, da forma que eu queria, de forma que ficasse bem em mim ou que realmente eu já tinha analisado e era realmente aquilo que eu precisava para minha casa. Mas antes não, antes eu comprava sem planejamento. E aí no final o que eu via? Nossa, gastei o meu dinheiro em algo que na verdade não me trouxe aquilo que eu esperava. Então eu não fiquei satisfeito, porque o minimalismo ele faz isso. Ele faz você ter paciência, esperar um pouco mais, comprar o melhor, e quando você comprar algo que é melhor, que é realmente o que vai atender aquilo que você esperava, você fica satisfeito. E vai durar mais tempo ainda. Quando você fica satisfeito, você não precisa repor, você não precisa colocar outro no lugar, porque aquilo te satisfez, tanto pela durabilidade, pela qualidade, se for em questão de veste, porque ficou bem em você. Então, assim, tudo isso, o minimalismo, ele muda a nossa mente, ele muda a nossa vida. É muito bom o minimalismo, eu indico. E como que você se organiza financeiramente hoje pra conseguir continuar com seus aportes, continuar nesse projeto da sua independência financeira? Todos os meses eu tenho que aportar. Eu tenho as minhas dívidas normais que eu tenho de aluguel, que hoje eu mudei um pouco para próximo dos meus trabalhos. Eu não pagava aluguel antes, agora eu pago. Fica próximo do meu trabalho. Então, assim, eu fico menos cansada e eu consigo trabalhar mais dias. E esse que eu trabalho mais dias, ele consegue cobrir os meus custos e sobrar um pouco mais para investir. Então, foi bem calculado. Legal, é algo interessante que você comentou. Então, você não pagava aluguel antes, morando em outro lugar, e você se mudou pra pagar aluguel pra conseguir otimizar seu tempo. Exatamente. E aí hoje eu consigo trabalhar mais dias. Onde eu morava, né, eu trabalhava 2 dias na semana e eu ficava muito cansada. Onde eu estou hoje, eu trabalho 4, 5 dias. Eu estava trabalhando 4 dias, agora eu estou trabalhando 5. E eu não fico tão cansada quando eu estava no outro endereço, que era bem mais longe. Qual que era o tempo de deslocamento antes e qual que é o tempo hoje? Hoje tem trabalho que eu consigo chegar 20 minutinhos de ônibus, mesmo tomando 2 ônibus. E antigamente esse de 20 minutos levaria em torno de 1h20. E outros ainda que ficam mais distantes, em torno de 1h40, 2 horas só de trânsito, ida e de volta. Então, assim, eram 8 horas trabalhadas, mas de 3 a 4 horas de trânsito. Entendi. Quase metade da jornada de trabalho era no transporte público. Eu já chegava no trabalho muito cansada, eu já chegava com vontade de voltar, porque era muito puxado. E aí agora ficou mais tranquilo porque você tá morando mais próximo. Mais próximo. E com relação às famílias que você presta serviço hoje, você vê que eles investem, que eles não investem? Como que é a educação financeira que você consegue ver? Tenho hoje 4 clientes. Eu sei que 2 investem, 2 eu acredito que investem, uma eu sei que investe, a outra eu acredito que investe porque ela até comentou
esses dias comigo que ela tá pensando em vender o carro dela e eu dei todo apoio. Porque ela falou assim, o meu carro, olha só a ideia, o carro dela, ela disse que vale assim em torno de 100 mil reais porque é blindado. Ela usa Uber final de semana. Se ela vai sair, ela usa Uber. Aí ela falou que entre seguro e IPVA, essas coisas, ela gasta uns 12 mil ao ano, que dá 1.000 por mês. Sim. Fora a gasolina. E A depreciação do carro também, estacionamento. Então, ainda vários custos que ela nem deve ter contabilizado. Aí ela falou assim, eu só vou calcular quanto que eu vou gastar de Uber ao mês. E eu falei, é isso. Aí ainda falei assim, já pensou se consegue 1% ao mês? Ela, não, 1% não, né? Mas 10% ao ano. Eu falei, 0,85, né, ao mês. A senhora coloca no lápis. Se a senhora vê que vai dar certo, vende. Legal. E ela sabe que você tem canal, sabe que você faz os vídeos? Ela sabe. E ela já foi pedir o conselho, pedir sua opinião. Ela só comentou, né? Eu falei, ó, tudo é questão de pôr na ponta do lápis. Se vê que ainda vai sair no lucro mesmo pagando Uber todos os dias pra ir trabalhar, eu acho que compensa. Mas aí cada um tem que escolher o que é melhor pra si. E a outra investe bastante também. Inclusive, ela tem umas apostilas lá que ela tá fazendo. Eu falei, nossa, isso aqui fala sobre análise de empresa. Lembra lá aquele curso que a gente tava vendo? Ela, Verinha, pega todas essas apostilas pra você. Só que acaba que falta um pouquinho de tempo. Mas eu falei, nossa, eu vi isso aqui no curso. Ela pega tudo pra você que eu já vou pra outro módulo. Elas são bem legais. E aí eu descobri uma que eu fiquei assim, arrasada. Tem uma que não investe, você acredita? Não investe nada. Eu falei, a senhora não investe, não. Meu Deus do céu, a senhora já ouviu falar em CDB, que rende, olha, rende até 100 e pouco por cento do CDI. E se eu precisar do meu dinheiro? Eu falei, tem liquidez diária. E mesmo cobrando IR. E onde que a senhora deixa seu dinheiro? Ela, na poupança. Eu, médica. Mas eu vejo que tem muito médico realmente endividado, que pra conseguir... Ainda que essa daí não parece endividada, essa aí né? não tá endividada, mas eu vejo que tem muito médico ainda que tá pior que ela tem pelo menos tá na poupança, então pra Tá tirar da rendendo poupança... menos do que deveria com a mesma segurança? Sim. Pelo que eu entendi, ela quer aquele negócio assim, precisei, peguei. Ela, mas e se eu precisar do meu dinheiro? Eu falei, CDB, liquidez diária. No mesmo CDB, dia tá na conta. Não faz isso não. Tem a mesma garantia da poupança, tem a garantia do FGC. Se essa entidade, banco ou financeira quebrar, até 250 mil por CPF, por até 1 milhão distribuído em 4 unidades. Não faz isso não. E ela tirou? Ficou olhando assim pra mim. Não, tira. Não tirou ainda? Não, já é a segunda. Eu já trabalho com ela há uns 4 anos. Já é a segunda vez que eu bato nesse assunto com ela, mas ela não decide. Mas as outras investem. Aí, ó, essa daí precisa ouvir os conselhos mesmo, que tá deixando de ter uma rentabilidade maior com a mesma segurança Sim, mesmo. já pensou. E eu até me surpreendi que de 3, 2 investem, que hoje em dia, por mais que esteja se popularizando esse mundo de investimento, de construir uma liberdade financeira, tem muita gente que não investe ainda e às vezes até tem uma renda interessante. Então a gente tem conhecido que são mais velhos, né, Renan? Que trabalham no mercado tradicional, diretor de empresa, e o marido e a mulher, cada um ganha um dinheiro bem considerável, ganham 50 mil por mês e eles conseguem gastar mais do que eles ganham. Gente, eu fico desesperada com isso. É um absurdo. É justamente onde entra a questão, né? A forma como eu lido com o dinheiro. Eu acho que pessoas assim, elas pensam assim que nunca pode vir um problema financeiro no país ou na carreira delas ou na vida financeira. E nunca passaram por nenhuma dificuldade, acha que nunca pode passar. Só que, gente, nem a economia do Brasil tá segura. A gente tem países aí que a economia deu PT, perda para as pessoas. A gente tem que tomar cuidado. E ainda tem que pensar na aposentadoria, porque se a pessoa, um diretor de empresa, beleza, ganha muito bem hoje, mas vai se aposentar, o máximo que ela vai conseguir é o teto do INSS, né? Se contribuiu realmente provavelmente vai conseguir, né? Ganhando esse dinheiro. Mas aí a qualidade de vida dessa pessoa vai ter que diminuir muito, porque ela não investiu nada, né? Porque então... não vai ter o salário que ela tinha antes. Exato. Cai muito. E assim, quem investe no INSS, quem paga, e tem que pagar, claro que é lei, mas assim, chega ao final, você tem aquela aposentadoria lá limitada e você não tem nenhum patrimônio, mas se você for investindo, você além de ter o rendimento, aquela renda passiva mensal, você ainda tem aquele patrimônio que tá trazendo aquela rentabilidade. Que você pode usar da forma que quiser ainda. Que quiser, pode até realizar um sonho. Nossa, eu sei que eu já tô com uma certa idade, eu vou realizar um sonho que eu tinha, já trabalhei tanto, vou viajar, vou realizar esse sonho, ou vou deixar os meus filhos, os meus netos bem, vou dar uma faculdade boa pra eles, e aí no INSS não tem isso, aquela aposentadoria, faleceu, acabou, ninguém da família tem direito, em alguns casos bem específicos, se tiver filho abaixo de 18 anos, acho que 21 anos se estiver fazendo faculdade, tem umas normas aí, passou disso já era. Mas mesmo assim a pessoa não tem patrimônio, então não
ela tem tá o recebendo patrimônio. aquilo, morreu na maior parte dos tempos, dos casos acabou, e é isso, a família vai ficar sem nada. Agora, se o cara, ou a pessoa, enfim, investiu todos os meses, construiu um certo patrimônio, vive dessa renda, a partir do momento que ela falecer, vai deixar isso pros herdeiros, né? Então, Sim, com certeza. Acho que o principal é realmente ter um patrimônio, não só a renda, que os investimentos proporcionam isso. Então você tem um patrimônio que te gera renda, que é o melhor dos dois mundos. Exatamente. Por isso que é bom ir acumulando patrimônio, não se desfazer do patrimônio, né? A longo prazo e ir aumentando o patrimônio. Porque o patrimônio é quem vai te gerar a renda. Então eu acho isso muito importante. Até pra pessoa que já vive de renda, tem que reinvestir uma parte pra bater a inflação e conseguir manter o poder de Sim. compra desse patrimônio, né? Sim, isso é muito bom. Mesmo eu consegui chegar na renda que eu queria. Por exemplo, eu consigo viver com 5 mil, recebo 5 mil de renda passiva. Beleza, mas se eu já recebo 5 mil, eu vou pegar o meu patamar, né, de vida, vou baixar pra 4, 4,5, eu vou estar reinvestindo, e aí tá superando a inflação, pra o dinheiro não desvalorizar. E hoje, como que tá a sua carteira de investimentos? Como que ela tá alocada hoje? Nossa, eu deveria ter trazido, né? Eu tenho uma plataforma onde eu acompanho. Hoje eu tenho quase 18 mil investido, mas 17 mil tá em fundos imobiliários e apenas 1.000 em ações. E aí você realmente gosta mais dos fundos imobiliários, você já comentou anteriormente, por Sim. conta do pagamento mensal de dividendo, né? Sim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Paulo, Renan, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, o negócio é ter casa de aluguel, porque se eu tiver casa de aluguel, só que, poxa vida, aí veio o financiamento, né? E primeiro, antes de você ter uma casa pra alugar, você tem que ter a sua de morada, porque senão não vai valer a pena. A não ser que aqui você, pra alugar, tenha um valor do aluguel muito maior e você decida morar em uma outra casa com valor de aluguel muito menor, seja porque a casa não tem o mesmo padrão, seja porque é em outro bairro mais distante. Então, né, tudo isso tem que ver. Então, você primeiro tem que ter a sua casa. E eu falava, impossível aqui em São Paulo, mas eu queria muito. E aí, os fundos imobiliários proporcionam isso pra gente. Você achava que, pô, a única forma de ter renda passiva é ter a casa de aluguel e a barreira de entrada é muito grande, precisa de muito Sim, dinheiro pra ter uma muito. casa. E aí você, hoje em dia, vê da seguinte forma, ou você teria dinheiro pra comprar uma casa de aluguel ou investir em fundo imobiliário? O que você ia preferir hoje? Eu acho que os investimentos. Os investimentos, sim. E fora que outro ponto também, até pra galera que tem casa de aluguel, é o seguinte, com fundo imobiliário, você recebe o dividendo, você vai lá e já reinveste e aumenta o teu patrimônio. Normalmente a galera que tem uma casa de aluguel, mesmo que não precisa dessa renda do aluguel pra viver, vai lá e acaba gastando dinheiro porque não conhece onde investir esse dinheiro. Não bota em nenhum Exatamente. CDB, pega a renda e acaba, recebi essa renda aqui do aluguel, vou gastar o dinheiro. Então o camarada que pega o dividendo do fundo imobiliário e reinveste, no longo prazo tem um patrimônio muito maior do que a pessoa que comprou uma casa de aluguel, mesmo que recebendo o aluguel, vai lá e gasta o dinheiro ou deixa em uma renda fixa e acaba gastando depois. Exatamente. E sem contar que quando aquela casa fica desocupada, acabou a renda. E se o dinheiro tivesse investido, tava trazendo renda. Agora, eu também penso assim, que a pessoa também é bom diversificar. Então, se ela tem condições de investir e também ter uma casa de aluguel, algo físico, algo tangível que ela possa tocar, é bom também. Porque, querendo ou não, o imóvel físico dá uma segurança, porque se um dia a moeda desvalorizar, a moeda virar por esses países aí que ninguém tem dinheiro pra comprar nada, pelo menos você tem alguma coisa tangível. Porque nem todo mundo sabe investir lá fora, né? Ter a segurança de investir lá fora. Então, se algum dia a moeda local do Brasil vier desvalorizar muito, a pessoa pelo menos tem algo tangível, que talvez não tenha muito valor comercial, mas tá lá. Então, assim, vai muito, né, do que cada um pensa, do receio de cada um. Então, se a pessoa tem condições, acho que é bom ter os dois, diversificar sempre. Mas investir, desde que não aconteça nada desse tipo, é muito mais vantajoso.